Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Por favor, pegue a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou fazer a leitura no capítulo 11, a partir do versículo 19. Atos, capítulo 11, o versículo 19. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: os que foram dispersos pela tribulação, quando se deu por causa de Estevão, foram para Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre estas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Vamos orar? Orem por mim, vou orar por vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos em Tua presença, glorificamos o Senhor por estarmos na Tua casa. A Tua palavra já é abençoada, Senhor. O que nós pedimos é a Tua bênção sobre nós, sobre nossas mentes, para que a gente possa compreender, para que a gente possa se alimentar da Tua palavra nessa noite. Eu me coloco nas Tuas mãos para que eu seja instrumento na vida dos Teus filhos, que eu seja instrumento, Senhor, do Senhor para abençoá-los, e que o Senhor abençoe os seus filhos e filhas aqui, que ao ouvirem essa palavra sejam motivados, sejam abençoados. E assim eu peço no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós vamos pensar, né, nessa palavra, nesse texto que a gente acabou de ler. E o que nós vamos falar hoje tem a ver com anonimato, tem a ver com a missão. E falar em anonimato é muito estranho para o tempo em que nós vivemos, em que a fama é algo de alto valor, em que as pessoas buscam a fama de todas as formas. As pessoas querem ser celebridades, querem ser reconhecidas pelos seus talentos, algumas querem ser reconhecidas por talentos que nem têm, né? E prova disso a gente tem visto como um dos eventos do nosso tempo, a questão dos reality shows, né? Que são lugares onde pessoas comuns vão ali, ficam ali se expondo, e com o objetivo, claro, ganhar dinheiro, mas também a busca pela fama, né? E é uma coisa que tem a ver com a vaidade humana, né? Ser reconhecido, quem não quer ser reconhecido pelos seus talentos? Quem que não gosta de receber elogios, né? Então, essa é uma coisa bem humana, bem do nosso tempo.
Mas a palavra nos ensina que a gente, na missão, na vida cristã, não deve buscar reconhecimento das pessoas, dos homens, buscar fama. E como nós cantamos já aqui no início desse culto, o melhor reconhecimento que a gente pode ter é do Senhor. É Deus reconhecer que nós somos seus filhos, que o que nós fazemos não é para os homens, mas para Deus. E é sobre isso que eu gostaria de pensar um pouco com vocês. Quando a gente fala em anônimos, sobretudo pessoas que deixaram uma marca na história, embora fossem anônimos. A gente vê assim, tem relatos, muitos relatos de pessoas que fizeram coisas importantes, mas que não ficou reconhecido, né? E às vezes outras pessoas levaram o nome, levaram a fama pelo ato daquelas pessoas. Eu li uma reportagem na revista Interessante, e aí eles relataram lá 18 pessoas que morreram recentemente, que fizeram grandes coisas e que não foram reconhecidos pelaquilo que fez. Eu li todos aqueles relatos lá, achei muitos relatos interessantes. A gente não teria tempo para colocar aqui para vocês, mas um dos relatos lá que eu achei interessante foi a história de um engenheiro chamado Jacques Garman. Esse cara, a história dele é o seguinte, uma década, acho que na década de 70, os irmãos vão saber mais do que eu aí, quando o homem vai à Lua. Que década que foi mesmo? 60? 60. Então, quem ficou mais famoso na história do homem pisar na Lua, embora tenha algumas pessoas que duvidem dessa história, né? Mas quem ficou mais famoso foi quem? Quem que você lembra? Neil Armstrong, né? É o homem que foi o que pisou, né, a primeira vez na Lua. Mas existe uma história de que quando eles estavam quase para chegar na Lua, né, estava nesse caminho, houve as máquinas lá da NASA dispararam os alarmes e dava sinal de que a máquina tinha cometido um erro fatal e que se continuassem aquela jornada eles cairiam e não chegariam ao destino. E eles precisavam, em algum momento, tomar uma decisão. Ou voltar para a Terra e desistir do projeto, ou ir com a cara e a coragem e continuar. Então, esse engenheiro deu a cara para bater. Esse Jacques Garman, ele diz assim, não, vamos continuar. Isso provavelmente é um alerta falso. Ele apostou nisso. E é que deu certo, ele estava certo. Era um alerta falso. E, por conta dessa atitude, a história continuou e a gente hoje conhece esse Armstrong pelo seu grande feito. Mas esse cara, esse engenheiro, né, que eu citei o nome aqui, o Garmin, ele nunca foi reconhecido. Sabe quando que contaram a história dele assim? Em 2016, quando ele morreu. Ele morreu, então tem 2 anos, ocorreu a morte dele, e aí foram dizer como esse homem era importante. Aí reconheceram e contaram a história dele. Foi um anônimo que mudou o mundo, né? Que vocês estão ouvindo dele aqui agora. A Bíblia é cheia de anônimos, né? A Bíblia fala de muitas pessoas que estiveram com Jesus, que fizeram parte da história da fé, que são heróis na fé e que não têm um nome registrado. Eu coloquei alguns aqui, por exemplo, aquela menina escrava, que está lá, a história dela está lá em 2 Reis, capítulo 5, né, que o chefe dela, o senhor dela, ficou doente e ela prega o evangelho, a palavra, para aquele homem, dizendo, vai procurar o profeta Eliseu. Como é o nome daquela menina? Então, a menina serva. Por exemplo, tem a mulher samaritana na Bíblia. É uma história famosíssima. Mas qual é o nome da mulher samaritana? Samaritano é a cidade dela, a referência é a cidade, não o nome. Qual é o nome dessa mulher? O cego de Jericó. Qual é o nome do cego de Jericó? Não tem nome, são pessoas anônimas que deixaram sua marca na história, mas que nós não sabemos o nome. Por exemplo, qual é o nome da viúva de Sarepta? Essa mulher, qual é o nome dela? Então, são anônimos que
embora a gente não saiba o nome, são pessoas que deixaram sua marca. E a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra aqui em Atos, no capítulo 11, a gente vê essa história, é a história de uma igreja, a igreja de Antioquia. A fundação, o início dessa igreja, acontece aqui no capítulo 11. Se você olhar, como que surge essa história? A partir do versículo 19 ali, diz que os cristãos que foram perseguidos, que foram dispersos lá de Jerusalém, por conta da perseguição que se levantou contra a igreja, depois da morte de Estevão, esses cristãos saíram proclamando o evangelho por onde eles passavam. Por onde eles andavam, eles iam falando de Jesus, pregando a palavra, e diz que eles tinham o costume de pregar só para judeus, né? Pela questão cultural deles, pregavam só para judeus, mas ali na cidade de Antioquia, alguns deles ousaram pregar para outras etnias, começaram a pregar também para os gregos, e enquanto pregavam, estava surgindo ali uma igreja, não uma igreja qualquer, mas uma das igrejas mais relevantes da Bíblia, uma das igrejas mais importantes contadas ali, sua história, no livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Essa igreja é importantíssima, por exemplo, para a história das missões. Né? Aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: quem eram aquelas pessoas que fundaram essa igreja, a igreja de Antioquia? Qual que é o nome deles? Olha lá o versículo 19. Diz: e foram dispersos. O versículo 20, alguns destes quem? Qual o nome dele? Quem que são essas pessoas? Quem que são essas pessoas que falam também para os gregos? Quem são esses que saem anunciando o evangelho? Não tem o nome deles na Bíblia. Não tem o nome deles. Mas essas personagens, essas pessoas aqui, eles mudaram o mundo. E eu explico por quê. Porque eles fundaram essa igreja chamada lá na cidade de Antioquia. E lá na cidade de Antioquia, ali foi uma igreja tão importante, que foi dali que Paulo começou o seu trabalho missionário. Foi dessa igreja que Paulo foi enviado por 3 vezes, nas suas 3 viagens missionárias, e era para essa igreja que ele regressava no final de cada uma destas viagens. Muitas pessoas no mundo inteiro foram evangelizados por causa daquela igreja, porque aquela igreja acreditava em missões e enviou o apóstolo Paulo para a pregação. Se você olhar no capítulo 13, é lá dessa igreja, capítulo 13, versículo 1 até o 3. É dessa igreja que está saindo as viagens missionárias. Então, muitas pessoas foram evangelizadas pelo trabalho dessa igreja, e uma igreja que começou com pessoas desconhecidas, pessoas simples. E o que isso ensina para a gente, irmãos? O que essa história tem de relevância para a gente? Quando a gente lê, a partir do versículo 19, que foi a leitura que eu fiz aqui, nós vemos uma coisa importante, que Deus usa pessoas simples para realizar grandes coisas. Essa é a grande lição desse texto. Deus usa pessoas anônimas, pessoas que não são reconhecidas pelos homens, que não são reconhecidas pela sociedade, mas usam essas pessoas para fazer a diferença no mundo. E esse tipo de pessoa, que embora possam não ser reconhecidas, mas que fazem a diferença, essas pessoas têm algumas marcas importantes, que eu quero compartilhar com vocês aqui, do tempo que a gente tem para refletir sobre a palavra. Então, quais são as marcas dessas pessoas? Eu penso assim, que essas pessoas anônimas que deixam marcas no mundo, tem uma marca importantíssima. Que essa gente é gente que se dispõe. Primeira marca, gente que está disposto. Pessoas que estão dispostas a fazer. Essa é uma marca aqui clara. E a gente vê nesse texto. Quando a gente lê a palavra, diz assim que os cristãos de Antioquia, eles são exemplos nessa disposição de pregar o evangelho, apesar dos contratempos e das dificuldades que eles estavam enfrentando. O versículo 19 é claro para dizer para a gente que eles eram cristãos perseguidos. Eles estavam fugitivos.
né? Eles saíram de Jerusalém para não morrer. E nessa tribulação, nessa situação, que qualquer um de nós acharíamos e entenderíamos como uma situação muito complicada, difícil, mesmo nessa situação, eles chegaram ali naquela cidade e diz o texto lá, que a comparação que a gente faz com o capítulo 8, por exemplo, o capítulo 8 mostra a perseguição se levantando contra a igreja, a morte de Estevão e os cristãos sendo dispersos. E aqui no capítulo 11, o versículo 19, fala onde esses cristãos estão chegando. Eles tinham tudo para ficarem lamentando, para ficarem reclamando. Não tinham. Mas ao invés disso, eles decidiram pregar o evangelho. Ao invés de se acharem perseguidos, esses cristãos se entenderam missionários. Ao invés de dizer assim, nós estamos em plena perseguição, eles decidiram pensar diferente. Eles diziam, nós estamos em missão. Deus que enviou a gente para cá para fazer a pregação, para fazer a missão. Eles têm essa consciência e por onde eles estão passando, eles estão pregando o evangelho. Esses cristãos também se mostram dispostos, né? Que essa marca da disposição aqui é clara deles. Eles estão dispostos a pregar o evangelho com coragem, mesmo diante de uma cidade grandiosa. Queria que vocês entendessem o que é Antioquia. Antioquia, naquele contexto, naquela época, era a terceira maior cidade do mundo. Era uma cidade importantíssima. Naquela época não tinha grandes cidades. Essa era para aquele contexto, era uma cidade imensa. Tinha cerca de 500 mil de pessoas reunidos em um lugar só. Era uma cidade grandiosa, era uma cidade famosa na época, né? Onde tinha lá esse 500 mil de habitantes, haviam construções grandiosas, era chamada a Cidade Dourada do Império Romano, essa cidade de Antioquia. Na rua central, era uma avenida, que tinha 7 quilômetros de comprimento, de extensão, e nessa rua havia uma calçada de mármore. E ladeado na verdade era rua, né? A rua era de mármore, né? Ou melhor, a calçada era de mármore, e haviam colunas de mármore também em todos esses 7 quilômetros. Então não era uma cidade qualquer, era uma cidade importantíssima. Diz que era a única cidade do Império Romano na época que tinha iluminação noturna, para você ter uma ideia de quanto essa cidade era importante. Então, era considerada uma das cidades mais belas do Império Romano, grandiosa, poderosa, né? Importantíssima. Era uma cidade que, além disso, eu vi num autor chamado Warren Wiersbe, ele comenta a história dessa cidade e diz que ali era um centro de luxo, de cultura naquele lugar, ao ponto assim de que aqueles aposentados ricos, que depois de aposentar e escolher uma cidade para morar, escolhia Antioquia, porque ela era uma cidade importante, uma cidade assim maravilhosa, e tinha todas essas questões que nós colocamos aqui, né? Então, era uma cidade com uma população cosmopolita, ou seja, tinha gente de várias partes do mundo que estavam ali naquela cidade, né? Então, era uma cidade muito, muito importante, né? Com poder comercial, além de ser, na questão moral, né? Assim, uma cidade um pouco promíscua, né? Na verdade, bastante promíscua. Os comentaristas dizem que era pior do que Corinto, né? Corinto é famoso na Bíblia. Então, a cidade de Antioquia tinha todas essas marcas de uma cidade grandiosa. Mas, diante de uma cidade grande dessa, em um lugar diferente, um desafio imenso, aqueles cristãos estão chegando ali perseguidos. O que você acha que eles fizeram? Será que eles se esconderam? Será que eles ficaram tímidos? Não, claro que não, ao contrário. Eles foram para cima, eles começaram a pregar a palavra, falar do Senhor Jesus, enchiam o peito para falar que Jesus Cristo é o Senhor. Eles iam na direção dos pecadores, das pessoas necessitadas, iam falando a palavra do Senhor. Essas pessoas
que não tiveram seus nomes escritos na história, não entraram para um hall da fama, mas que contribuíram para que muitas pessoas entregassem a vida para o Senhor Jesus, e aí eles deixaram essa marca importante, simplesmente porque essa igreja se dispunha, se colocava à disposição de Deus para pregar e fazer a missão. Outra marca dessa igreja, que eu olho nesse texto e aprendo, que gente assim, que deixa, mesmo que seja anônimo, mas que deixa a marca na história, é gente que se submete, é gente submissa, é gente humilde, que se coloca à disposição do Senhor. E isso é muito claro nesse texto. Os cristãos que chegaram ali em Antioquia, aquela igreja era uma igreja composta por crentes submissos, por crentes humildes. Diz o versículo 11, olha ali que interessante, que a gente aprende com essa palavra que, sobretudo, eles eram submissos a Deus. No capítulo 11, versículo 21, diz que a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles. E um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. O que era sobre eles ali? A mão do Senhor. Isso mostra que eles não estavam servindo, ou o que eles faziam, eles não iam com a sua própria força, com os seus próprios méritos. Eles eram dependentes de Deus. Eles iam na unção do Espírito Santo, pregando a palavra, falando de Jesus. E aí, claramente, esse versículo 21 me leva a entender que o segredo daqueles cristãos que começaram uma igreja de forma missionária, começando uma igreja, plantaram uma igreja naquele lugar, o segredo daquelas pessoas era Deus na vida deles. Eram gente entregue ao Senhor, submissas à vontade do Senhor, que mesmo na perseguição compreendiam que aquilo era a vontade de Deus para a vida deles, e que eles estavam ali cumprindo uma missão, que eles estavam ali fazendo a obra de Deus. E aí quando nós vemos que ali no versículo 23, quando Barnabé chegou àquela cidade, a Bíblia diz que ele se alegrou ao ver a graça de Deus. Ele viu, olha, esse povo está cheio da presença de Deus, cheio da unção do Senhor. E é isso que está fazendo a diferença aqui em Antioquia. E não tinha como dizer o contrário disso. Barnabé estava pronto e teve a certeza de que aqueles cristãos anônimos estavam sendo instrumentos de Deus naquele lugar. Eram pessoas usadas pelo Senhor. Então, cristãos que são usados por Deus são esse tipo de pessoa dependente de Deus, pessoa que se coloca nas mãos de Deus, e aonde estiver, diz: Deus, eu estou aqui nas tuas mãos, usa a minha vida para a tua obra, faz a tua obra por meio de mim. Então é gente assim que confia em Deus, que confia no poder do Senhor, que está pronto para se mover no agir do Senhor em suas vidas. E aí nós aprendemos essa lição com essa igreja. Ela é submissa, ela se submete inclusive à liderança da igreja. É uma igreja que submete a sua liderança. Lá no versículo 23, diz que a notícia chegou lá em Jerusalém, e os irmãos lá, os líderes de Jerusalém, ficaram felizes com a notícia, admirados pelo que estava acontecendo, e enviaram lá para aquele lugar Barnabé. Então, quando Deus estava fazendo naquele lugar, era tão notório que a notícia chegou lá nos apóstolos. Chegou lá até eles, e esses, por sua vez, decidiram enviar Barnabé para ajudar aqueles irmãos, para consolidar aquela igreja, para discipular, porque eles eram crentes novos, precisavam ser discipulados. E assim, Deus agiu, e aquela igreja foi submissa à voz da igreja também, da liderança da igreja, entendendo que Deus estava usando aqueles homens, usando os apóstolos. Olha que
é interessante nessa passagem, porque a gente está aqui contando a história dessa igreja, e nós não vemos aqui nessa igreja a insatisfação daquelas pessoas com relação à igreja, ou seja, o que Jerusalém está se metendo aqui? Nossa igreja está indo bem, para que mandar Barnabé para cá? Eles não questionam, nós não vemos aqueles insatisfeitos com essa liderança, mas eles estão acreditando que Deus está usando a liderança para tratá-los, para guiá-los, e eles estão entendendo o seguinte, eles estão tendo uma visão de que eles são servos de Deus, que eles não estão ali para ser servidos, que eles estão ali para servir ao Senhor, para fazer a obra do Senhor. E eles estão nessa compreensão. Então eles compreendem que eles não estavam ali trabalhando numa causa própria. Não estão trabalhando numa causa própria. Eles estão trabalhando para a glória do Senhor Jesus. Trabalhando para o reino, né? Fazendo uma obra não para eles, não para que o nome deles sejam exaltados, não para que eles recebam elogios, não. Eles estão fazendo aquilo para o louvor do Senhor. E nessa consciência de que são servos, eles se submetem às lideranças, eles ouvem, entendem que Deus está dirigindo lá os pastores de Jerusalém, eles compreendem isso, sendo submisso a Deus em primeiro lugar, sobretudo, e a liderança dessa igreja. Tá? Deus usa gente que não está buscando glória para si. Essa é a mensagem que a gente aprende aqui. Talvez você não seja reconhecido pelos seus líderes na igreja, por um ato que você fez, por uma visita que você fez, por um trabalho missionário que você fez. Não importa. O importante é que você seja reconhecido pelo Senhor. Às vezes a gente não entende o que os nossos líderes estão nos dizendo, ou a forma que o pastor está conduzindo a igreja, mas é muito melhor a gente ouvir a Deus e dizer, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para a igreja? E, na fé, se submeter a isso, né? Claro, eu não estou dizendo isso que a gente não deve, como membros do Senhor, como membros da igreja, nós não devemos questionar a liderança, né? Que a gente não deve avaliar a nossa liderança, mas como é importante a gente aprender essa lição da submissão, né? Mas, sobretudo, a gente é submisso aos líderes, à liderança da igreja, aos líderes ministeriais, né? Cada ministério tem os seus representantes, mas, sobretudo, o que é mais importante, a gente ser submisso à voz do Senhor. Essa igreja é um exemplo de submissão à voz do Senhor. Ela está o tempo inteiro orando, buscando a Deus e pedindo, Deus, o que o Senhor quer de nós? E uma prova disso é aquele texto que eu acabei de citar aqui, que é o capítulo 13 de Atos, o versículo de 1 a 3. Quando eles decidem fazer missões em outros países, em outras cidades, em outros lugares, a primeira coisa que eles fazem é orar, é buscar a Deus, é pedir a direção de Deus. E quando Deus dá a direção para eles acreditam nessa palavra e assim eles fazem. Assim eles vão se colocando diante de Deus, se colocando na presença do Senhor e fazendo a obra do Senhor. Então, gente que faz a diferença, mesmo que anônimos, é pessoa que se submete, gente submissa, sobretudo, a Deus. E se Deus manda, essa pessoa vai, não questiona, diz, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer a tua obra. É isso que o Senhor quer, então é o que eu vou fazer. Olha, outra marca que essa igreja tem, né? Ou que são marcas de pessoas, dessa gente que mesmo anônimo muda o mundo. Outra marca é gente que se supera, gente que faz além do que é esperado. Esses irmãos aqui surpreenderam os pastores deles. Eles imaginaram assim, eu imagino Pedro, os irmãos, os apóstolos João e os apóstolos que ficaram lá em Jerusalém. Eles imaginavam assim, esses irmãos vão se esconder nas cavernas, eles vão ficar com medo, porque está perigoso dizer que é crente aqui. Talvez eles esperassem isso daqueles irmãos, mas foi exatamente o contrário. Aqueles irmãos transpiravam Cristo, transpiravam o Evangelho estava no coração deles, né? E Jesus disse isso, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, e eles não se continham,
Como eu disse, eles não se achavam perseguidos, eles se achavam missionários. Eles não diziam, nós estamos aqui em plena perseguição, eles diziam, nós estamos em plena missão. Estamos fazendo a palavra, e essa gente se supera. Eles superaram, por exemplo, o preconceito, superaram os métodos missionários até ali. Se você olhar o versículo 19, diz que eles anunciavam, o costume era esse, sair por todo mundo pregando o evangelho, mas só pregavam a quem? Aos judeus. Por questões raciais, eles tinham dificuldades, o judeu, que era o povo da promessa, né? O povo pelo qual o Senhor trouxe o Messias ao mundo, por um tempo eles se fecharam muito, se autocentraram, e se esqueceram que era um povo missionário, e se achavam um único povo, um único alvo da salvação. E a igreja cristã, que nasceu nesse contexto, também se achava assim, também se percebia assim. Então os primeiros cristãos tiveram sim dificuldade para pregar para quem não era judeu, né? Haja vista Pedro, no capítulo anterior aqui, Pedro está discutindo com o Espírito Santo, brigando com o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo, vai Pedro, prega, e ele diz, não vou, né? O Senhor teve que mostrar uma visão para ele, uma visão escandalosa para ele, para convencê-lo de que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus, e que o missionário não pode fazer acepção de pessoa. Pedro entendeu, mas muitos crentes depois disso ainda não tinham compreendido. Então olhavam para as pessoas com uma certa acepção de pessoa. Chegava para a pessoa e dizia, que raça é a tua? Né? Você é de que país? Você é de que povo? Você é judeu? Então eu prego. Você não é judeu? Então ficava um pouco com dificuldade para pregar. Mas esses aqui superaram isso. Esses são os crentes que superaram essa estratégia missionária. Eles mudam esse método e começam de repente, assim, talvez sem planejar, mas porque o evangelho estava neles, eles começam a falar também para os gregos, e ali há uma explosão de crescimento. A igreja começa a crescer, a igreja começa a se desenvolver naquele lugar. Eles então superam isso. Outras coisas que eu vejo aqui como superação, gente que se supera, gente que faz além do que se espera. Eles se superam, por exemplo, no relacionamento com os de fora. Sabe, não era só a comunhão deles e a amizade, não era só a diferença que eles fizeram, não era somente com os crentes. A sociedade, eles tiveram um impacto na sociedade. E aí, no versículo 26, eu amo esse texto, que diz que naqueles cristãos, naquela cidade, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Olha aí no versículo 26, se não é isso. O que significa essa palavra, ser chamado de cristãos? Cristão é esse sufixo, né? Que é traduzido na nossa língua, né? O ão ali, lá no original é outra palavra que vem de Christos, né? Seria esse sufixo é usado para se referir àqueles que participam de um partido de alguém. Alguém que é da turma desse, né? Seria mais ou menos, dizer que é cristão, seria assim, dizer que aquelas pessoas eram do partido de Jesus. Então, eles estão olhando para aquelas pessoas, estão identificando Cristo naquelas pessoas. Estão olhando e dizendo, essas pessoas parecem com aquele Galileu. Este nome não foi dado a eles pelos cristãos, não. Foram dados a eles pelos de fora. Foram os cidadãos de Antioquia que começaram a chamá-los assim. A maioria dos comentaristas dizem que a razão deles serem chamados assim é porque eles começaram a impactar por causa do seu caráter, da forma deles viverem, a personalidade deles, a maneira deles agirem na sociedade, o exemplo, a conduta deles, santa deles, fizeram com que as pessoas olhassem a luz e vissem Jesus na vida deles. Outros comentaristas vão dizer que é também possível que eles receberam esse título como se fosse um apelido, fosse um termo pejorativo, né? Assim, como se fosse um apelido para eles.
Mas seja como for, irmãos, seja para reconhecer que eles são diferentes, né? Ou para zombar deles, seja como for, não sei se era para zombar ou se para elogiá-los, mas o fato é que aqueles cristãos naquela sociedade fazia tanta diferença que eles foram notados, foram rotulados de cristãos, eles foram identificados dessa maneira, né? O fato é que eles ali fizeram uma diferença naquele lugar. E eu fico pensando, né, com a gente hoje, o que isso nos ensina? O que dizem da gente, né? O que dizem de mim lá no meu bairro, lá na minha rua? Será que a gente é reconhecido como alguém que se parece com Jesus? Você já fez essa pergunta? Alguém já deu um apelido até com zombaria com você porque você é cristão? É importante a gente refletir sobre isso, porque isso pode acontecer, né? Os valores do Evangelho são diferentes da nossa sociedade, dessa sociedade que jaz no maligno, como diz a Bíblia. E é importante mesmo que a gente faça a diferença, que as pessoas enxerguem Cristo em nós. Lá no Sermão da Montanha, Jesus disse isso, né? Que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. E ao dizer que nós somos a luz do mundo, diz que a nossa luz precisa estar bem no alto, precisa ser vista a luz do cristão. E ele faz a comparação que uma cidade uma cidade que é colocada num lugar alto, numa montanha, dificilmente ela não é vista. Da mesma maneira que quando a gente quer iluminar a casa, a gente põe, naquela época era a lamparina, né, a candeia, coloca a candeia no lugar alto para iluminar toda a casa, ninguém esconde a candeia. E ele diz assim, da mesma forma, a luz de vocês precisa brilhar, para que os homens vejam as obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E eu vejo isso naquela igreja, que aquela igreja fez a diferença para com os de fora. Era uma igreja que as pessoas olhavam e diziam, olha, aquele povo é diferente, aquele povo é especial, eles são os cristãos. Essa igreja também se superou no relacionamento também para com os de dentro. Eu li até o versículo 29 e 30, eu queria que você olhasse ali novamente o versículo 27, 28, quando chega a profecia de que haveria uma grande fome naquele lugar. Então o profeta Ágabo trouxe uma profecia sobre uma fome que afetaria todo mundo. O que aqueles cristãos fizeram? Aqueles anônimos que nós estamos contando a história deles aqui. Queria que você lesse o versículo 29 aí. Eles não pensaram duas vezes, gente. Cada um, com as suas posses, com aquilo que podia, decidiu ajudar os irmãos lá da Judéia. Decidiu ajudar os irmãos da Judéia. Eles tinham o coração aberto, tinham a boca aberta para pregar o Evangelho, mas também tinham o bolso aberto para ajudar. Estavam dispostos a fazer, eles estavam dispostos a ajudar quem precisava, né? Essa disposição é fundamental. Você é alguém disposto a ajudar quem precisa? Quando você vê alguém necessitado, quando você vê alguém sofrendo, você é aquela pessoa que se dispõe? Pois é esse tipo de pessoa que Deus usa. É esse tipo de pessoa que Deus deseja usar, esse tipo de pessoa que Deus deseja ver em nós. Amém, irmãos? Que Deus possa ver esse tipo de pessoa, né? Não queira ser reconhecido pelos homens. Você não precisa ser elogiado. Que você seja reconhecido pelo Senhor. Que você possa ser reconhecido pelo nosso Deus. Nós não sabemos os nomes dos cristãos que pregaram e que plantaram a igreja em Antioquia. Nós sabemos que aquela igreja foi uma igreja maravilhosa. Foi uma igreja que fez a diferença no mundo, uma das principais igrejas, talvez depois de Jerusalém, essa é a segunda mais importante igreja, né, daquela época.
talvez ali junto com a igreja de Éfeso, mas essa igreja de Antioquia, ela é muito importante. Essa igreja, ela fez a diferença. Como eu disse, foi dali que o apóstolo Paulo saiu para suas 3 viagens missionárias, e era para essa igreja que ele retornava, que ele dava os seus relatórios, era essa igreja que contribuía, era essa igreja que orava, que fazia essa cobertura de oração sobre a vida do apóstolo Paulo, que dava esse apoio ao apóstolo Paulo, e por meio da ação dessa igreja, do ministério do apóstolo Paulo, o mundo foi evangelizado naquela época. Mas tudo começou com essas pessoas. Deus continua fazendo a mesma coisa no nosso tempo. Ele continua usando pessoas que se dispõem, pessoas que se submetem a Deus, pessoas que querem, se superar, que querem fazer mais do que se espera. Essas pessoas mudam o mundo, e essa pessoa pode ser você, pode ser eu, se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor. A obra de Deus é escrita por pessoas anônimas, no dia a dia, gente que nunca vai ter o seu nome anunciado ou escrito em um livro. Essas pessoas que fazem a história, né? Eu estava, inclusive, assistindo um documentário, né, no Netflix, chama Cosmos, que conta a história de vários cientistas importantes. E aí o que o cientista lá, que é o narrador da história, que conta a história, ele está contando a história de grandes cientistas, e ele diz, olha, fulano recebeu a fama, né? Einstein, fulano, mas até para que ele chegasse àquela lei, aquele conhecimento, aquele entendimento científico, tiveram muitos outros que foram professores dele, ou que foram construindo, que nunca vão ser reconhecidos. E aquele que levou o nome. Mas se aqueles outros não tivessem feito os estudos, aquele cientista, né, Albert Einstein, né, Isaac Newton, não teriam feito as suas descobertas. Anônimos fizeram a história das ciências, diz esse documentário. Da mesma forma, a história da igreja, gente. A gente sabe assim, olha, fulano de tal, por exemplo, um grande pregador do século XX, Billy Graham, né? A gente sabe o nome, quem foi Billy Graham, mas quem que pregou o evangelho para Billy Graham? Sabia que alguém pregou o evangelho para ele? Qual o nome dessa pessoa? Né? Alguém chegou para a gente e falou de Jesus uma vez, talvez, né? E aí a gente se converte a Cristo. Essas pessoas não têm o nome na história, escrito na história, mas essas pessoas serão reconhecidas pelo Senhor. Que nós possamos ter esse entendimento, dizer, Senhor, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Como diz o louvor, né? A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu para que Tu cresças, Senhor. Que a gente possa ter essa atitude, dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, como Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Como o texto que foi lido no início desse culto, o profeta Jeremias, e diz, Senhor, eu não sei falar, mas ele se dispôs e Deus usou a vida dele. Eu quero orar com você, mas antes da gente orar, queria só contar uma história que eu li. A história é contada por um missiólogo chamado Ronaldo Lidório. Ele conta a história de um desses anônimos, missionários anônimos, que deixaram a sua marca no mundo, que foram usados por Deus. Ele conta que houve um avivamento missionário num grupo tcheco dos refugiados na Saxônia, que é atualmente a Alemanha. Esse movimento, esses irmãos são chamados de morávios, ou os irmãos morávios. Famosa história. Se você pesquisar na internet, avivamento entre os morávios. São histórias magníficas desse povo, né? E eu só quero destacar uma aqui. Eles eram liderados por um pastor, né, um líder, chamado Nicholas van Zinzendorf. Esse Zinzendorf tinha uma pequena igreja, e ali eles começaram a orar, buscar a presença de Deus, e Deus fez um mover glorioso naquele lugar, de avivamento mesmo. E um avivamento tanto espiritual, como um avivamento missionário.
Para que você tenha uma ideia, para a gente resumir a história aqui, daquela igreja foram enviados missionários para todos os continentes da terra. Dessa pequena igreja foram enviados missionários para todos os continentes. E esse Zinzendorf, já no final desse movimento, né, foi assim, um momento muito grandioso de envios de missionários. Já no finalzinho desse movimento, esse Zinzendorf orando, teve um forte desejo de enviar um missionário para pregar a palavra lá entre os esquimós, né? Pregar o evangelho lá entre os esquimós, no Ártico. E ele decidiu desafiar um oleiro ali daquela cidade. Era um dos poucos que restavam na cidade. Ele desafiou o oleiro da cidade para pregar o evangelho para os esquimós. Um dia ele orou, chamou esse homem, né, um homem de meia idade, solteiro, fazia os vasos lá da cidade para viver, né? Chegou para esse homem e diz: olha, eu estou sentindo um desejo grandioso no meu coração de que a gente precisa mandar um missionário para pregar para os esquimós. E eu também estou entendendo que eu devo enviar você. Só que você sabe que nós já enviamos todos os missionários, já acabaram todos os recursos, nós não temos salário para te dar. Nós não temos recurso nem para você fazer essa viagem. Você vai ter que ir como peregrino. E a gente não tem nada, é isso mesmo, você vai ter que ir com a cara e a coragem. E aí aquele homem olhou para Zinzendorf, disse que encarou ele assim, ficou pensativo e disse assim: é para falar de Jesus? Ele disse: sim. Então eu vou. Bom, eu só preciso de uma coisa. Me dê um par de sapatos. Só quero isso. Me dê um par de sapatos e eu vou pregar para os esquimós. Né? A história não tem detalhes, eu imagino assim que ele estava descalço. Quando chegou lá para conversar com os Zinzendorf. Não tinha nem sapato, irmão. E o pastor também não tinha muitos recursos. O que ele tinha era a própria sandália. A sandália ele entregou, diz, um par de sandálias para o oleiro. Diz: olha, então está aqui, se servir. Ele disse: está ótimo. E aí, ele despediu dele, né, ele foi para casa. E Zinzendorf, no outro dia, bem cedo, foi lá orar com o missionário para despedir. E quando ele chegou lá, ele já tinha ido para nunca mais voltar. Foi pregar o evangelho para os esquimós. Que história, né? O oleiro, assim, esse homem que foi pregar o evangelho lá nesse lugar. Qual que é o nome dele? Não tem nome. Ele foi pregar o evangelho, partiu e nunca mais voltou, mas o que sabe é que atualmente 50% dos esquimós da terra são convertidos ao Senhor Jesus. Sabia disso? 50% dos esquimós hoje são do Senhor Jesus. Isso porque um homem que sequer nós sabemos o nome, decidiu fazer a obra missionária. E ele disse que para entregar a vida para Cristo, ele só pediu um par de sapatos. Falou: olha, eu quero um par de sapatos. Não tinha um par de sapatos, tinha sandálias. Tá bom, é aí que eu vou. Né? E ele foi usado por Deus grandiosamente para fazer a obra missionária. A gente é desafiado por essa história, a fazer a obra do Senhor, assim, não esperar reconhecimento das pessoas, mas dizer: eu estou fazendo, eu estou servindo ao Senhor Jesus. Eu queria que você refletisse nessa história, pensando o seguinte, que você tivesse essa consciência que aqueles irmãos tinham, de que eles não são perseguidos, e que eles não são coitadinhos, e que eles não são miseráveis, não, eles estão entendendo que eles são o povo de Deus na terra, que estão aqui para fazer a diferença, e que onde eles estão indo, eles têm essa consciência de que são servos de Deus, que são filhos de Deus, que são missionários, que estão em missão, estão fazendo a obra do Senhor.